Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai para mais uma aula de C# falando sobre Object Relational Mapping, tá ligado? Então a continuação da aula anterior que eu estava falando com vocês sobre fazer um ORM mais inteligente ali, né? Criar sistemas que você não precisa ficar duplicando o código o tempo inteiro. Pessoal, hoje eu decidi dar uma descontraída, colocar aqui uma gravata para gravar diferente do convencional para tentar ficar um pouquinho mais bonito aí para agradar vocês também, tá legal? É só um teste que eu estou fazendo aqui para a gente descontrair também nessa aula, perfeito? Bom, gente, vamos lá. Seguinte, o que a gente já viu então? A gente já viu todo esse fluxo aqui que eu vou falar para vocês nas aulas anteriores, ok? E aí a gente tem algumas missões para fazer na aula de hoje, tá? A missão que a gente tem é, primeiro, a gente precisa fazer os updates de todos os cadastros que a gente já fez e segundo, a gente precisa fazer o delete de todos aqueles cadastros para deixar o nosso URL um pouco mais enxuto, né? Um pouco mais completo na realidade, ok? Perfeito, gente. Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então de volta aqui à aula, o que a gente vai falar então? O que a gente fez nas aulas anteriores, né? Para você que não acompanhou a aula anterior, esse aqui foi o plano que a gente executou nas aulas anteriores até chegar a essa aula de hoje, tá legal? Então eu falei para vocês lá sobre a arquitetura de 3 camadas, ok? E falei para vocês sobre o Object Relational Mapping. E falei para vocês que esse Object Relational Mapping, a maneira como você cria, ou se você já utiliza algum framework pronto para isso, ele agiliza o seu trabalho, porque você não tem que ficar criando modelos repetitivos. O mesmo modelo que você criou no seu código, você tem que criar no seu banco de dados, aí você tem que ficar replicando o campo para lá e para cá. Isso é uma chateza quando você está programando, ok? Quando você faz o objeto mais inteligente, você põe a máquina para trabalhar para você, que é muito mais interessante, tá legal? Bom, então para explicar para vocês aqui o que a gente já fez, aqui nessa visualização, onde a gente fica mais simples, né? Para a gente conseguir explicar. A primeira coisa que a gente fez aqui então foi o quê? Criou a arquitetura 3 camadas, criou uma aplicação lá, né? Uma aplicação onde a gente liga a arquitetura 3 camadas a ela, e aí foi entrando mais aqui nessa árvore aqui, para começar a mexer mais na parte final mesmo, ali mexendo com o banco de dados, ok? E aí essa parte aqui que é o base, ele liga diretamente com a nossa database lá, né? O nosso banco de dados, nosso DB lá, que no nosso caso aqui é o SQL Server. Ok? Perfeito. O que o Fernando das aulas lá também no Torne-se um Programador, tá legal? Perfeito, gente. O que a gente fez? A gente criou uma classe genérica, ok? Chamado base. Essa classe genérica chamada base, ela vai servir de base para todas as outras classes do nosso sistema, tá legal? E aí nessa classe base aqui, a gente criou alguns métodos fundamentais que todas essas classes vão utilizar, ok? Uma delas é o key, ok? Ou ID, ou código, ok? Essa key aqui, toda tabela tem essa key. Ou seja, toda tabela tem a sua chave primária, ok? E essa chave primária é primordial para você utilizar dentro de cada classe que você tem do seu objeto, tá legal? Então, essa aqui é um método genérico que serve para esse e para esse, ok? Uma vez você criando numa classe base, nunca mais você precisa criar para as outras. Ou seja, você trabalhou inteligente e não ficou replicando o seu código, perfeito? Outro método que a gente tem em comum para todo mundo é o método chamado todos. Esse método todos, ele traz todos os registros que estão lá no banco de dados, carrega em memória e serve a nossa aplicação, tá legal? Então é um método que também tem em todos esses objetos e em todos os objetos que a gente for criar, porque a gente interage com tabelas no banco de dados. E essas tabelas precisam ser alimentadas, a gente precisa buscar esses dados de lá e a gente tem que utilizar esses métodos, ok? Outro método que a gente fez é o buscar, ok? Por que serve esse buscar para todos também? Porque uma vez que você cadastrou um usuário, você precisa buscar ele por nome, você precisa buscar ele por endereço, você precisa buscar ele por CPF e os atributos que você criou nessa sua classe, ok? Quando você dá os atributos para ela, você cria colunas lá no banco de dados que você precisa fazer com que essas colunas fiquem buscáveis, ok? E esse método busca, diferente do todos, ele traz ali de forma customizada. Então eu quero trazer todos os usuários por nome, eu usaria o método busca, preenchendo a instância do meu objeto a opção nome. Assim ele traria para mim, ok? Vocês viram também na aula anterior que eu usei algumas coisas que são as assinaturas. Ok? Assinaturas das propriedades.
E essas assinaturas das propriedades permitem que a gente fale o seguinte, olha, esse atributo aqui, que é o atributo nome, ele vai usar no banco de dados. Esse atributo aqui, que é o telefone, você vai usar no banco de dados, ok? E esse atributo aqui, nome, eu quero que ele seja buscável. Esse atributo por telefone, eu também quero que ele seja buscável. Para isso, a gente criou uma assinatura que a gente assinala em cima de cada propriedade aquilo que a gente quer que ela faça, ok? Inclusive, salvar no banco de dados, buscar no banco de dados e assim vai, tá legal? É outra coisa que a gente fez aqui para o método buscar, tá legal? E outro que é o primordial, a gente criou o método salvar, ok? O salvar, que é o primeiro método na realidade, que a gente precisa utilizar dessas classes aqui para que ela possa enviar os dados lá para a nossa base de dados, tá legal? Então, a gente também criou esse salvar que serve para todas essas classes, ok? Vocês viram na aula anterior que eu só tinha a classe de usuário e endereços, só que eu criei uma classe muito rápida e muito simples utilizando o fornecedor. A única coisa que eu tive que fazer é criar uma tabela lá no banco de dados e mapear a minha classe herdando de base, que tudo passou a funcionar normalmente, ok? Muito mais ágil para eu criar os meus modelos, porque estou trabalhando de forma mais inteligente, tá legal? Perfeito. À medida que essas aulas forem avançando, vocês vão ver que a gente vai criar métodos para criar as tabelas no banco de dados. E se você cria as tabelas no banco de dados, você não precisa nem acessar mais o SQL Server, porque o seu ORM vai fazer boa parte disso para você, tá legal? Então essa é a intenção de criar esse ORM para que você programe menos, para você ter que fazer menos coisas repetitivas, tá legal? Se você vai mexer no SQL, que mexa então em procedures, em coisas que realmente vai fazer sentido ter mais processamento para o seu sistema. Não simplesmente ficar criando tabelinha lá o tempo inteiro, que é coisa que o seu ORM pode fazer isso para você, perfeito? Bom, gente, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente já na aula anterior também criou esse aplicativo aqui, né? Esse aplicação Windows, ok? E criou lá alguns campos para a gente poder utilizar e salvar nessa tabela aqui de usuários, ok? Porém, a gente só consegue buscar, a gente só consegue salvar e a gente só consegue trazer todos os registros, ok? O que a gente precisa fazer é a alteração desses dados. Quando, por exemplo, trazer a lista, eu der 2 cliques, ele mandar aqui os dados preenchidos na minha tela e eu conseguir dar um salvar. Quando eu clicar em salvar, ao invés de ele utilizar o insert no banco de dados, ele utiliza o update no banco de dados, atualizando os dados diretamente lá no meu SQL Server, ok? Então, essa é a missão de hoje, fazer um update, ok? E uma outra missão que a gente tem também é, na lista que a gente tem, clicar diretamente na linha e clicar no botão delete, ok? Quando a gente clicar no botão delete, ele vai apagar o registro lá do nosso banco de dados, ok? Essas nossas duas missões que a gente tem para completar o nosso ORM e deixar o nosso sistema aqui um pouco mais completo, tá legal? Na próxima aula a gente vai começar a criar tabelas, criar foreign keys e talvez também a gente possa criar aulas aí para a gente criar procedures tudo dinamicamente pelo nosso ORM, tá legal? Bom, pessoal, então vamos executar tudo isso que a gente falou aqui na loja agora lá no computador, tá legal? E vejo vocês então lá no computador. Bom, pessoal, de volta então à nossa aula. Vamos para a nossa continuação da nossa aula aqui de Object Relation Mapping, né? Do nosso ORM fazendo em C#. A gente está construindo um do zero utilizando a linguagem C#, tá legal? Pessoal, é bem provável que essa aula gere algumas dúvidas, tá legal? E se gerar dúvidas, vocês podem me contatar. Comprando a aula particular, a gente marca um dia e eu vou ficar 1 hora dedicado para tentar ajudar vocês, para que vocês possam entender tudo isso que eu falei aqui no vídeo, perfeito? Bom, então vamos lá, minha gente. Vou aqui para o meu Windows, ok? E aí, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Vou dar um play aqui na aplicação para mostrar para vocês como é que estava a aplicação que a gente deixou ali na aula anterior, né? Abrindo aqui, a gente tem então esse formuláriozinho que a gente estava fazendo o cadastro, tem o endereço que a gente estava amarrando aqui ao usuário que a gente queria, e aqui a gente faz uma busca, né, para saber os endereços desse usuário, né? Então aqui os usuários, os endereços do Fernando, aqui os endereços da Sheila, e assim vai, ok? Então vou voltar aqui para o Danilo, ok? Perfeito. Bom, gente, o que a gente não tem aqui? Quando a gente faz ali uma busca, a gente primeiro não tem uma busca de usuários. A gente poderia ter aqui uma busca de usuários, onde a gente desse 2 cliques e ele trazesse os dados aqui para a gente conseguir alterar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é alterar essa tela, tá? Deixar essa tela um pouquinho mais inteligente, porque a gente só tem aqui o endereço e a busca de endereço, mas a gente não tem aqui uma alteração, né? Como que a gente pode trazer os usuários e a gente fazer a alteração na tela, ok? Então vamos fazer isso daqui agora, tá? Primeiramente, então vamos mexer na tela. E aí a tela vai guiar para a gente mexer então na nossa
na nossa parte arquitetural aqui, né, no nosso ORM, tá? Para vocês aqui terem uma noção, a base é esse cara aqui, né, que é essa classe aqui que é a nossa base. Aqui eu tenho uma interface e aqui eu tenho o atributo, né, as opções lá que eu herdo aqui de atributo e coloco as assinaturas que eu preciso na minha classe, ok? Na minha classe aqui eu tenho as assinaturas nas minhas propriedades, então que eu vou usar no banco de dados, eu vou usar no banco de dados aqui, eu vou usar para buscar, ok? Aqui também é chave primária, ok? Beleza, então vamos alterar aqui o nosso formulário. Esse formulário aqui eu vou aumentar um pouco mais o tamanho dele, tá? Aumentar ele aqui assim. Não precisa ficar muito grande não, só assim tá bom. E vou aumentar o tamanho desse panel aqui também, ó. Cadê? Acho que eu vou ter que aumentar o objeto aqui diretamente. Então aumento aqui um pouco mais ele para baixo. Perfeito, ok. E aí aqui eu vou botar então um grid view. Vou vir aqui na minha tools e vou procurar aqui o grid view, ok? Pego o grid view e jogo diretamente aqui para eu começar a mexer nele, ok? Então vou colocar ele desse jeito aqui, mais configuradinho. Então, vou botar ele assim, tá? Com espaço aqui embaixo. E vou dar um nome para ele. Então clico com direito, vou em propriedades, ok? Nas propriedades eu vou colocar o nome dele de grid usuários, tá? Então, vou pegar aqui o nome, vou colocar como DG, melhor, data grid DG usuários, perfeito? Opa, digitei errado, deixa eu arrumar aqui, usuários. Muito bom, perfeito. Aí agora eu preciso carregar os dados aqui dos usuários cadastrados nesse data grid aqui, né? Nesse grid view. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai para o meu evento load, ok? Nesse meu evento load eu estava salvando aqui de teste um fornecedor, tá? Então eu estava salvando vários fornecedores na real. Então eu vou tirar isso daqui, que é o nosso teste que a gente está fazendo, que a gente não precisa mais dele, tá? E aí esse load all aqui a gente carrega o nosso usuários, ok? O nosso combo de usuários. Esse combo de usuários a gente carrega para mostrar as informações de usuários na aba lá que a gente faz a busca, né? A busca dos endereços e também ali para a gente também selecionar o cadastro dos endereços para aquele usuário. Vou mostrar para vocês aqui qual que é essa parte aqui. Tem 2 combos, ó. Tem esse combo aqui, tem esse outro combo aqui que eu carrego quando eu passo o todos, tá? Então ele carrega esse combo e ele carrega esse outro combo aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Além de carregar esses 2 combos, eu também quero que ele carregue o meu data grid. Então, grid view, aqui ó, grid view. Deixa eu dar um Ctrl espaço aqui. Data grid, né? Data grid, usuários.data source, ok? E jogo também. Então, ele vai preencher esse combo com o usuário new de todos. Depois ele vai jogar para esse combo, depois ele vai jogar para esse combo. Ok? Numa linha só, eu preenchi os 3 elementos que eu queria, tá? Salvei aqui, vou dar um play para a gente ver o resultado, tá? Então, compilando o nosso código, ele vai abrir aqui para a gente ver como é que vai ficar. Ó, tá aí. Ele carregou somente com a key, ok? Ele não carregou as propriedades que eu queria, tá? Agora vamos analisar o porquê que ele só carregou as keys e não carregou tudo que eu queria, tá? Vou fechar aqui de novo. E aí eu vou ter que fazer uma alteração aqui diferente, tá? A alteração é o seguinte. Se vocês repararem, o seu objeto genérico, que é esse objeto aqui que eu retorno no todos, ó. Esse objeto que eu retorno no todos. Aqui, ó. No todos, esse objeto que eu retorno no todos, ele retorna para mim a minha interface, ok? E o dado que eu implementei. A minha interface, ele só tem aqui obrigatoriamente o key. Então é a única propriedade que ele enxerga. As outras ele não enxerga, ok? Por ele não enxergar as outras propriedades, ele não consegue saber se você está na classe de usuário ou se você está na classe base, ok? Porque quando você retorna aqui no todos, ó, vou vir aqui no formulário, quando você retorna aqui no todos, você retorna uma lista de interfaces de base, ok? Tudo bem que essa interface agora ela está acoplada a uma instância de usuário. Porém, essa instância de usuário que você retornou não está convertida, ok? Você precisaria converter ela para conseguir, para o grid view conseguir entender esses dados que você passou. Você tem 2 opções para fazer isso, gente. A opção número 1 é você alterar o seu objeto todos para você fazer essa conversão e depois retornar. Ou a opção número 2 que é você alterar o data grid na hora que você manda esses dados para ele fazer a conversão, ok? Eu vou pegar a opção número 1 e já fazer o meu método todos do meu usuário fazendo essa conversão, ok? Então, para isso que eu coloquei o método todos aqui no Base como um método virtual.
porque eu posso fazer um overwrite dele, alterando o tipo de retorno que eu quero, ok? Então é exatamente isso que a gente vai fazer em usuários, tá? Então a gente vai vir aqui na classe usuários e vai alterar esse método todos, ok? Vindo aqui, aí aqui a gente tem endereços, a gente vai fazer uma alteração no método todos. Então public, ok? A gente vai retornar então um dado diferente, então a gente pode colocar aqui override, e aí nesse override ele vai aparecer aqui o todos também, tá? Só que nesse caso, todos ele retorna um tipo diferente, então a gente vai acabar nem precisando fazer o override, tá? Porque como vai ser um tipo diferente, ele vai fazer um overload, ou seja, vai ter o método genérico que ele retorna e o método que ele retorna usuários, ok? E aí a gente consegue fazer, manter os dois métodos lá, tanto aquele todos quanto esse todos aqui, ok? Deixa eu ver se isso vai rolar. Acho que com a mesma assinatura ele não vai deixar, então eu vou ter que realmente fazer o override. Override. Pronto. Aí agora ele não vai reclamar aqui. Deixa eu ver. Não. Vamos lá. Voltando aqui de novo. Então vou usar o todos. E aí aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse todos da parte genérica e fazer um for each para adicionar essa lista agora convertida. Ok? Então vou criar uma lista aqui convertida. Vou colocar assim, var, usuários. E esse usuários vai ser a minha lista convertida. Ok? New. E aí eu coloco aqui lista de usuários, que é o retorno novo que eu quero ter. Ok? Então, peraí, deixa eu copiar aqui novamente. Lista de usuários, ponto e vírgula. E aí eu vou fazer um for each, basicamente aqui, ó. For each. E aí nesse for each eu vou fazer assim, ó. Var usuário. Na realidade eu vou colocar assim, ó. E base, ok? Que é a interface que eu estou colocando aqui. On, na realidade in, ok? A minha lista usuários. Perfeito? Beleza, feito isso daí, então eu tenho aqui o dado que eu estou fazendo aqui, ok? Agora eu preciso simplesmente jogar o dado convertido nessa minha nova lista. Então, ponto .add e converto esse dado aqui fazendo algo assim, ó, um cast, ok? O usuário, e aí eu coloco aqui o eBase, que é um tipo, o tipo eBase lá que a gente tem, ok? Convertendo isso daqui. Bonitinho, deixa eu ver aqui que esse usuário se torna. Gente, eu fiz uma coisa errada aqui também. Não é a lista de usuários que eu tenho que fazer o for each, né? Eu tenho que fazer o for each da minha lista que está lá no meu base, né? A lista que eu sobrescrevi lá do meu método original que retorna aqui, ó, uma lista de base, ok? Deixa eu fechar isso aqui. Ok. Uma lista de base. Agora sim. Agora eu retorno aqui o meu objeto eBase e agora eu faço a conversão do eBase para usuário, adicionando nessa lista de usuários, ok? Adicionando todos os dados que eu preciso nessa lista, eu vou lá agora e jogo o dado aqui, ok? Eu vi que ele aqui está tracejado, ele vai pedir para eu criar como se fosse um método novo ou fazer o override. Deixa eu fazer o override agora, e aí agora talvez faça sentido. Ó, ele não vai deixar fazer o override mesmo, porque os tipos de retorno são diferentes, né? Então, um eu retorno o usuário, o outro eu retorno o tipo diferente lá, que é o list, né? Deixa eu ver aqui no output de erro, o que aconteceu aqui também. Está faltando um ponto e vírgula em algum lugar. Falta um ponto e vírgula aqui, que eu esqueci. Compilando de novo para ver as partes de erro. Falhou, e é exatamente isso, ó. Ele não vai deixar eu fazer um overwrite, porque o tipo é diferente. Eu retorno em base em um e no outro. Então, para evitar esse tracejado aqui em verde que vai ficar, eu posso fazer assim, ó, colocar o método new, ok? Então eu vou ter um overwrite mesmo. Não, um overwrite não, vou ter um overload mesmo, né? Aqui eu tenho o new, onde eu retorno todos do jeito certinho, e tenho o outro onde eu retorno a lista genérica, que é esse daqui, ok? Então eu vou poder utilizar ali esse novo método aqui, e ele não vai reclamar, não vai dar warning para mim, ok? Beleza, compilando o meu código aqui, agora supostamente essa minha classe usuários tem que retornar para o meu grid o objeto correto, e agora tem que mostrar as propriedades que eu quero lá no meu grid view. Vou dar um play aqui, para a gente ver o que ele vai mostrar lá para a gente. Olha lá. Então ele mostrou certinho aqui, ó, nome Danilo, telefone, CPF e key, ok? Então é exatamente aquilo que eu queria, ó, bonitinho, funcionando lá da maneira que eu queria. Se vocês notarem o key e o CPF aqui é a mesma coisa, tá? Eu utilizei o key aqui para fazer isso. Mas normalmente eu posso colocar eu coloco esse key aqui como um campo identifier, né? Um ID lá no banco de dados. Como esse programa eu estava fazendo aqui de teste, eu acabei deixando essa aqui, tá legal? Então eu vou deixar desse jeito. E agora o próximo passo aqui, ó, é quando eu dar 2 cliques aqui no meu grid, ele tem que trazer os dados para cá, ok? Preenchendo aqui e mudar esse botão aqui, gravar, para alterar, ok? Perfeito, então vamos fazer isso. Vou fechar aqui,
vou clicar novamente aqui no meu formulário, e aí eu vou clicar com direito em propriedades, para alterar a propriedade dele, que é a propriedade de double click, ok? Vou vir aqui nas propriedades, e eu tenho várias propriedades aqui, e eu quero pegar uma que é a da double click, ok? Deixa eu ver aqui, nessas propriedades, eu tenho aqui o select all, cadê? Aqui eu quero aqui, não é nenhuma dessas, B. Deixa eu ver aqui quem tem com B. Não. Data não. Enter. Cadê o double click aqui? Ó, cell double click, ok? Então aqui eu consigo fazer o double click na minha célula, ok? Na minha célula, que é a célula que eu estou atualmente, ok? Eu acho que esse aqui já serve para mim. Vou dar 2 cliques aqui para ele criar o evento, ok? Então agora eu tenho o evento aqui. E para saber se vai dar tudo certo, eu vou dar aqui o messagebox.show, ok? Messagebox. Opa, messagebox. Pronto, ponto show. E vou dar aqui um alerta de oi aqui, só para a gente ver se o double click está funcionando, tá? Salvei, vou dar um play aqui e vamos ver o que vai acontecer. Compilando o código. Prontinho, apareceu aqui, dei 2 cliques, ok, deu um oi. Então é a ação que eu quero. Agora, se eu sei que é a ação que eu quero, eu simplesmente preciso fazer ele mandar os dados para esses texts que eu tenho aqui, tá legal? Então, vamos lá e fazer o seguinte, ó. Quando eu der 2 cliques, então eu preciso que meu txt nome.text seja preenchido com o dado que eu vou retornar do meu grid, ok? O dado que eu recupero do meu grid. Eu preciso recuperar um usuário, então eu vou colocar aqui, ó, o usuário, ou usuário minúsculo, pode ser, é igual ao e ponto, aí aqui eu tenho uma propriedade, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma que eu quero aqui, raw index, pode ser o raw index que eu vou saber qual que é a linha que eu tô, ok? Dessa linha que eu tô, eu consigo pegar o meu objeto lá no meu grid view. Então eu vou pegar aqui o meu data grid aqui, né? E vou colocar ele aqui para pegar a linha que eu quero através do índice, ok? Então, o índice que eu digo, gente, é a linha que eu selecionei, tá? Então, quando eu estou lá no grid view, eu tenho a linha que eu selecionei, e aí essa é essa linha aqui do raw index, tá legal? Então, ponto aqui, eu vou colocar como raws, ok? Aqui eu tenho a propriedade raws, ponto raws, ok? Aqui eu vou colocar o meu índice, que é essa linha aqui, ok? Esse índice aqui é o meu índice selecionado, beleza? Ponto. Aí aqui eu tenho um objeto que eu adicionei. Quando eu adiciono um dado no databound, no data source lá do meu grid view, ele pega todo aquele meu objeto e joga nas propriedades e mostra aquela cara bonita do meu grid view, ok? Todos esses dados que é jogados do meu objeto usuário para o grid view, para ele renderizar em forma de tabela, está em uma propriedade. E essa propriedade se chama databound item, ok? Esse databound item é o objeto que a gente põe lá dentro, ok? Então, esse objeto aqui ele retorna um dado genérico. Para isso eu preciso também converter esse objeto no meu usuário. E assim eu consigo resgatar o meu usuário que está lá no DataGrid, jogando aqui para a minha variável de usuário, ok? Feito isso, agora eu consigo utilizar a minha instância de objeto. Então, o usuário ponto nome, ok? E preenchi aqui. E vou fazer as outras propriedades aqui também. Tem o nome, tenho o telefone e tenho o CPF. Então, altero aqui para telefone e altero aqui para CPF. Perfeito. E aqui eu altero também para telefone e altero também para CPF. Muito bom. Preenchi aqui os dados da minha tela e aí agora a próxima ação que eu tenho que fazer é também alterar o meu botão. O meu botão eu não quero que ele fique lá com o label de salvar, ok? Se vocês olharem aqui no botão, cadê o designer aqui do Formula? Ele está com o botão gravar, ok? Então quando eu clicar no alterar, eu altero o label desse botão para alterar, ok? Então vamos ver o nome desse botão aqui também, em propriedades, qual é o nome que eu coloquei para ele. Agora eu volto aqui para minha descrição, btn gravar, ok. Então btn gravar, e aí nesse btn gravar
eu faço o seguinte, eu quero alterar esses dados, ok? Então, ponto, venho aqui a propriedade text dele e coloco aqui como alterar, ok? Fazendo esse alterar aqui desse jeito, o que vai acontecer? Eu tenho então a minha ação double click para jogar os dados na minha tela e ali o meu formulário fica mostrando ali como se eu estivesse alterando. Só fiz a alteração visual, ainda não vai alterar nada no meu banco de dados, ok? Para isso eu preciso ainda clicar no botão alterar. Então, rodando aqui o meu código, compilando aqui. Perfeito, agora eu vou dar um double click aqui em Fernando. Ó, vocês vão ver que ele vai trazer aqui o dado de Fernando e vai alterar aqui por alterar. Agora, esse alterar aqui, ele precisa alterar diretamente no banco de dados, ok? Então, a gente precisa arrumar esse botão alterar, tá legal? Vou fechar aqui de novo e agora vamos arrumar as ações, ok? Toda vez que eu gravo, eu não limpo esses campos, ok? Então, também eu vou aproveitar aqui para criar um método para limpar os campos depois que eu altero e voltar aqui, ó, esse alterar para o gravar, ok? Então, criar um método aqui também, private void, porque eu não tenho nenhum return, e aqui eu vou colocar como limpar campos, ok? E nesse limpar campos aqui, eu vou pegar essas minhas propriedades e o meu botão e vou arrumar aqui também. Então, nessas minhas propriedades, eu vou colocar aqui tudo como string.empty, ok? Deixando aqui tudo vazio para cada uma dessas propriedades. E aqui eu vou colocar o gravar. Perfeito. Agora fica bonitinho aqui do jeito que eu queria. E aí, toda vez que eu fizer alguma ação que eu utilizo o gravar lá do meu banco de dados, o salvar, eu mando limpar os meus campos, ok? Então, nesse caso aqui não, mas aqui no salvar aqui, ó, eu mando limpar os campos, ok? Beleza, ótimo. Esse meu método salvar aqui, ó, ele já é inteligente o suficiente para salvar o dado lá no banco de dados. Agora a gente precisa arrumar esse método aqui também do meu objeto para que ele seja inteligente para identificar o seguinte, ó, esse CPF já tem lá no banco de dados? Ah, já tem. Então, se ele já tem no banco de dados, ao invés de alterar, ao invés de incluir, eu vou alterar, ok? Perfeito. Então, olha só, vou clicar com direito aqui e vou em Go to Definitions, ok? Perfeito. Aqui eu tenho meu método genérico aqui da minha classe base, ok? Neste caso, gente, eu utilizei aqui o meu key para fazer essas coisas. E esse meu key, ele não é um identifier, né? Ele é o meu CPF nesse caso. E aí, nesse caso, eu vou ter que fazer uma artimanha diferente aqui. Por quê? Porque esse campo CPF você sempre preenche. Então, eu vou dar um play aqui de novo e vou mostrar para vocês. Você sempre preenche o CPF no cadastro. No caso do ID, o algoritmo é diferente, tá? No caso desse aqui, ó, você sempre está preenchendo o CPF e o seu CPF é a sua key. Se eu tivesse um campo ID, identifier lá no banco de dados, eu mudaria esses dados aqui. Na realidade, eu vou fazer isso aqui agora, tá, gente? Eu vou fazer isso daqui para ficar melhor o nosso algoritmo, para ficar melhor o nosso ORM também. Esse key aqui vai se transformar num ID agora. Então, vou fazer essa alteração no banco de dados aqui também, para que a gente possa ter um negócio mais íntegro, tá? Então, eu vou dar aqui um designer na tabela de usuários e vou alterar aqui a minha chave primária. Vou colocar aqui como ID esse campo e esse campo aqui vai ser int, ok? E esse ID vai virar minha chave primária. Eu tiro a chave primária daqui e ponho a chave primária aqui, ok? Perfeito. Eu posso deixar a chave primária aqui também para eu não colocar... não, na realidade não. Deixa ele aqui mesmo. Depois eu faço uma foreign key para esse cara aqui para ele não ficar repetido, ok? E também eu vou alterar aqui o tipo de dado para que esse campo aqui seja auto-incremente, ok? Aí sim, ele começa a ficar mais íntegro aqui para mim e vai funcionar melhor o nosso RM, tá? Identidade aqui, sim, e auto-incremente ele já vai ter aqui também, ok? Salvando aqui a minha tabela, ele não vai conseguir permitir a alteração desse jeito aqui, tá bom? Não tem problema. Então, eu vou fazer via comando, tá? Deixa eu tirar aqui, ok? Eu vou fazer aqui via comando. Então, alter, table, usuários, ok? Add, column, ID, ok? E aí aqui eu coloco auto, na realidade, deixa eu ver aqui, aí não tem o add column, né? Na realidade só tem o add, porque eu estou no SQL Server, ok? Então, add, ID, int, ok, é isso daí que ele deu aqui certinho para mim. Agora eu preciso lembrar aqui do auto-incremente. Só um minutinho, deixa eu ver aqui na pesquisa. Auto
SQL Server auto-incremente. Vou colocar assim, auto-incremente, add field auto-incremente. Então aqui eu estou fazendo uma busca para me relembrar, refrescar minha memória aqui de como que eu faço no SQL Server adicionar um campo mais auto-incremente. Aqui eu tenho identity. Se eu colocar dessa forma aqui, ele já vai rolar para mim, ok? Então, identity. Tá legal? Perfeito. Vou rodar o meu código aqui. Supostamente ele tem que ter criado, então, o meu ID lá na tabela de usuários, ok? Então, select asterisco from usuários, ok? Executei o meu código. Sim, agora eu tenho o campo ID aqui. E aí esse campo aqui eu vou colocar como o meu key, ok? E aí vai ficar mais assim, íntegro a minha classe aqui, o meu URM vai ficar melhor. E essa lógica aqui vai ficar melhor na hora de eu fazer aqui com vocês, ok? Perfeito. Voltando aqui no meu objeto usuário, o que eu preciso fazer então? Definir aqui o meu método ID. Então esse meu método ID, agora ele vai ser a chave primária e não vai ser mais o meu CPF, ok? Então vou alterar o dado aqui, adicionando um campo a mais, que é o campo ID, ok? E esse campo ID eu vou colocar como int, tá legal? E ele vai ser a chave primária. Então uso no banco de dados, posso usar para buscar também, ok? E vou fazer o seguinte, tiro aqui o CPF como chave primária, ok? Deixo aqui ele como chave primária na minha identificação. Vamos ver se essa alteraçãozinha aqui que a gente fez deu certo. Vou dar um play, então ele tem que mostrar uma propriedade a mais agora chamada ID lá no nosso lá no nosso grid, né? Então, vamos ver aqui o que ele vai fazer. Rodando o código. Tá, ele deu um problema aqui, deixa eu ver, no ID. Ele está colocando aqui como ID não conseguiu converter esse objeto, ok? Porque ele é um int32. Ok, perfeito, perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Ao invés de eu fazer um toString, nesse caso, eu vou colocar, ó, como a minha propriedade é um ID, eu vou simplesmente jogar o objeto do jeito que ele é, sem converter, ok? Vamos ver o que vai acontecer para ver se ele vai carregar no meu formulário direitinho a minha propriedade. Ah lá, tá lá, carregou a minha propriedade ID, funcionou bonitinho. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou voltar no meu formulário e vou fazer uma alteração nele para que ele, na realidade no meu objeto, para que essa propriedade ID seja a primeira lá, tá? Então, vou tirar esses dados aqui e vou colocar a minha propriedade ID no começo, que aí na ordem ele mostra bonitinho lá no meu grid, tá legal? Vou dar um play aqui novamente e aí agora ele já vai mostrar para mim a primeira propriedade minha, o ID ficando ali mais uniforme, né? Na hora que eu estou mostrando aqui na minha tabela. Então, tá aí, ok? Agora outra coisa que eu posso fazer aqui, gente, ó, eu não quero mostrar esse key, ok? Porque tá ficando duplicado aqui. Então esse key eu quero tirar, ok? Então como configurar o meu grid view para tirar então essa key, ok? Para isso eu tenho como fazer o seguinte, no load do meu objeto, ok? Do meu formulário, eu também posso fazer uma alteração no meu grid aqui para fazer o seguinte, ó, aqui eu preenchi o meu grid e aí também, antes de preencher aqui, eu posso fazer assim, ó, meu grid view ponto auto generate columns é igual a false, ok? Eu não quero que ele gere as colunas para mim automaticamente, ok? Eu vou gerar essas colunas do jeito que eu quero, ok? Então volto aqui no meu formulário e agora eu vou editar aqui, ó, para eu colocar as colunas da maneira que eu quero. Então vou dar aqui um editar colunas e aqui eu quero mostrar somente as colunas que eu vou mostrar, que eu quero mostrar aqui na minha view, né? Então vou colocar aqui ó, como nome. Essa é a propriedade da minha coluna, ok? Lá no meu objeto, então esse é o nome que eu tenho no meu objeto. E aqui é o que vai ficar lá no meu header, tá? É o que vai ficar na tabela lá em cima, tá legal? Então aqui eu vou colocar como nome também. No outro agora eu vou ter telefone. E aqui também eu vou colocar telefone, ok? Mesmo nome ali da minha propriedade, legal? Telefone. E mais um aqui que é o CPF. Ó, CPF e aqui também CPF. Ok? Só para mostrar a diferenciação para vocês de esse é a coluna no meu objeto e esse aqui é o header, nesse caso eu vou colocar CPF do usuário, ok? Simplesmente para mostrar para vocês que esse aqui é o header e não o campo que está lá no banco de dados, ok? Cliquei aqui em adicionar, dei um close, ok. Ó, agora como é que ele ficou? Nome, telefone e CPF do usuário, ok? Vou clicar aqui também para editar as colunas, então edite as colunas. Aqui, gente, em cada coluna dessas daqui, eu tenho uma propriedade chamada Data Property Name. Nessa Data Property Name, sim, é o coluna lá do meu banco de dados, tá? Eu confundi aqui,
Então, colocar aqui o data property name, o nome correto que está lá no meu objeto, ok? Então, esse aqui é o nome da minha coluna no data grid, e esse aqui, data property name, é o nome da minha, do meu nome da minha propriedade no meu objeto, ok? Dei um ok aqui, ok agora também, e agora vou dar um play novamente. Vamos ver agora se ele vai trazer os dados de forma correta. Carregando. Prontinho, agora tá bonitinho lá, mostrando para mim os dados lá certinho, ok? Quando eu dou 2 cliques aqui, ele traz certinho para mim lá. Dou 2 cliques, trouxe certinho, trouxe certinho, trouxe certinho, ok? Perfeito. Agora, se vocês notarem, eu tenho a minha propriedade, que é a propriedade lá, a propriedade ID, ok? E essa propriedade ID eu preciso identificar se ela está preenchida, porque se ela não estiver preenchida, eu vou incluir. Agora, se ela estiver preenchida, eu vou alterar, ok? Agora fica mais coerente ali quando a gente for fazer o nosso salvar aqui, ok? Perfeito. O que eu preciso fazer também? Toda vez que eu der 2 cliques, eu preciso preencher um objeto escondido chamado ID, e esse objeto escondido ele vai identificar para mim quando é um salvar e quando quando é um incluir e quando é um alterar, ok? Para isso, então, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar um text box, ok? Pego um text box aqui, arrasto ele para cá e deixo esse text box aqui só para ele ser o meu identifier lá, tá? Então, vou clicar com direito aqui, vou em propriedades, e vou alterar ele para txt ID, ok? E na visualização dele aqui, ó, eu vou colocar ele como visível falso, ok? Deixa eu colocar aqui como ele não visível, ó, visível falso, ok? Deixando ele como visível falso, quando eu buildar o meu código, ele não vai mostrar, tá legal? Porém, quando eu der 2 cliques no meu formulário, lá no meu grid, eu consigo preencher essa propriedade, ok? Então eu venho aqui e faço o seguinte, ó, txt ID .text e preencho ela com o meu objeto. Nesse caso aqui eu estou limpando os campos, né? Então, deixa eu limpar aqui primeiro. E nesse outro caso, eu preencho com o que vem o ID do meu objeto, ok? Então, colocando aqui, .id. Como esse aqui é um inteiro, eu dou um .toString para converter e jogar no meu text que só recebe strings, ok? Perfeito. Agora aqui tá bonitinho. Eu tenho então a identificação para saber se eu estou alterando ou se eu estou incluindo, tá? Nesse caso aqui, gente, no meu gravar, se eu não tenho a propriedade ID preenchida, eu estou incluindo. Se eu tenho preenchido, eu estou alterando, ok? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Fazer um if, ok? Se essa minha propriedade aqui, que é esse meu objeto que eu coloquei na tela para controlar o meu ID, está preenchido, então isso aqui está diferente de branco, ok? Se ele está diferente de branco, eu posso fazer o meu usuário.id é igual, ok? Preenchendo essa propriedade, int.parse, ok? Esse dado aqui que é o txt_id.text, ok? Fazendo isso, eu preencho o meu ID, ou seja, no alterar, quando eu clico no botão alterar aqui, ó, eu preencho o meu ID. E aí, quando eu for salvar agora, eu tenho essa propriedade ID preenchida. Quando eu estou criando, nessa propriedade ID está vazia, porque o meu limpar campos lá, ó, ele deixa ela vazia, ok? Então, quando ela está vazia, se eu clicar em salvar, ao invés de alterar, ele vai incluir, ok? Agora a gente faz a lógica no nosso objeto para identificar se a gente passou o ID ou não, ok? Vou clicar com direito aqui. Go to Definition, e aí eu consigo saber se a minha key está preenchida ou não, para saber se eu tenho que incluir ou para saber se eu tenho que alterar, tá legal? Perfeito, então a gente vai fazer assim, ó. Aqui eu tenho a forma como eu pego as propriedades, ok? Pego as propriedades para fazer o insert, ok? Então pego todas as minhas propriedades lá e vou colocando uma atrás da outra aqui dos campos para fazer o insert. Agora eu preciso fazer um código aqui para fazer o update, tá legal? Então para fazer o update, eu vou fazer aqui de uma forma diferente, ó. Essa mesma propriedade aqui, nesse mesmo lugar, eu verifico se aqui está preenchida, ok? Então faz assim, ó, if o meu objeto, tá? Que é o this.key. Se a minha key for diferente de 0, ou seja, ela está preenchida, ok? Ela aqui, deixa eu ver aqui que é o tipo de retorno dela. Ela está vindo uma string, né? Então eu também vou alterar essa minha key para agora ela retornar uma inteiro, ok? Perfeito. Então agora ela retorna inteiro para mim. E nesse caso aqui, eu converto também para inteiro esse dado. Então, convert.toInt 32. Ok? Beleza. Convertendo esse dado aqui para inteiro. Ótimo. Agora o meu tipo de... na realidade, eu só preciso tirar também esse convert aqui. Tá? Já tinha um convert que eu não tinha reparado. Ok.
Agora eu retorno aqui ou retorno 0, ok? Se eu retornar 0, eu não tenho o ID preenchido. Se eu retornar o ID, eu tenho o ID preenchido, ok? Compilando aqui o código, deixa eu ver se vai dar algum erro nessa minha alteração. Tá? Não implemente key ID, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou na minha interface, eu devo estar retornando uma string, ok? Então, vou alterar minha interface para retornar também um inteiro, ok? Perfeito. Arrumando a interface, buildando o código, perfeito, tudo bonitinho. Voltando aqui para o meu base, aonde eu estava lá fazendo o alterar, ok? Então, verifico aqui, ó, se o ID for diferente de 0, melhor. Se ele for igual a 0, a gente vai fazer o código do alterar, ok? Então, a forma aqui como eu vou adicionar esses campos é dessa forma aqui, que é o para o alterar, ok? Aqui eu vou utilizar esses campos e essas variáveis para o alterar. Else, não, para o incluir, né? Porque o ID é igual a 0. Else, eu preenchi o ID. Agora, se eu preenchi o ID, eu só preciso desses valores aqui, porque no meu update o comando é diferente, ok? E como que eu faço o update lá no banco de dados? Qual que é a sintaxe para o update no banco de dados, ok? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que a gente faz isso, ó. Aqui eu tenho a minha linha de usuários e eu quero fazer um update no Danilo, colocando aqui Danilo Santos, ok? Então, olha só, o update, o comando no SQL é o update Danilo não, usuários, set, ok? Aqui vou colocar nome igual ao nome que eu quero alterar, ok? Então, nesse caso, Danilo Santos, ok? Perfeito. E aí eu coloco a minha cláusula where, ok? ID igual ao meu ID, que é o número 1, tá vendo? Agora eu utilizo o ID, é por isso que eu criei esse campo ID aqui, tá legal? Olha só, vou rodar o meu campo, eu alterei somente o Danilo, ok? Rodando aqui, ó, Danilo Santos, tá legal? Agora se eu quero alterar todos os campos, então eu venho, vírgula, o outro campo, vírgula, outro campo, vírgula, outro campo, ok? Como eu quero colocar todos os campos que eu preciso, eu só tenho que fazer essa parte do vírgula aqui. O meu comando, e ele ficaria dessa forma aqui, ó, tá? Para telefone, eu colocaria o telefone, tá? Um telefone qualquer, ok? E o CPF igual a um CPF qualquer, ok? Vou rodar esse código aqui, rodar de novo, vocês vão ver que agora, ó, alterou o telefone e o CPF, ok? Deixando do Danilo diferente, ó, tá aí, certo? Beleza, então é esse comando que eu preciso gerar lá no meu ORM, ok? Então vou copiar aqui e voltar lá para o meu ORM. Tá, perfeito. O que eu preciso fazer aqui na hora que eu estou varrendo as minhas propriedades? Eu preciso preencher isso daqui, ó. Minha propriedade com meu valor. Propriedade com valor, ok? Então é isso que eu vou fazer, ó. Nesse caso, eu quero a minha propriedade com o valor. Então eu faço assim, ó. Propriedade nome e o valor, ok? Aqui eu tenho PI de nome, lá na alteração. Então, propriedade nome. Deixa eu colocar aqui com espaço. Fazer assim. Coloco espaço, propriedade nome, ok? Concatenada é igual ao que eu quero, que é o dado que eu vou jogar aqui na minha propriedade nome, e fecho aqui as minhas aspas, ok? Faço isso com todas as propriedades que eu quero. Perfeito. Aí aqui embaixo, eu faço de novo a verificação, que é, se o código aqui, se a minha key for 0, eu quero incluir, ok? Não quero alterar, tá? Faço isso daqui, e aí faço um else aqui também, para eu fazer a opção diferente, ok? Deixa eu arrumar esse string aqui, colocando ele aqui em cima como empty, .empty, perfeito, e vou tirar a declaração daqui, ok? Nesse caso eu preciso fazer o código para o update, então copio daqui, jogo aqui e altero meu código para o do update, tá legal? Venho aqui então no meu SQL e pego assim, update, o nome da minha tabela, ok? Usuários, aí eu venho aqui e coloco 7, ok? E aí eu quero colocar aqueles campos que eu preparei para quando for o alterar, ok? Que é esses valores aqui. Esses valores eu venho e coloco ele separados por vírgula dessa forma, ok? Então eu tenho todos os campos que eu preciso montando aqui a minha query, ok? Vocês vão ver no gerado aqui que vai ficar mais simples, ok? Então eu tenho aqui todas as minhas queries montadas, todos os meus campos montados, né? E aqui eu coloco a palavrinha where id, ok? Que é o que eu sei que eu quero alterar por id, é igual, ok? E aí eu altero aqui, colocando a minha propriedade id, que é o meu this.key,
que eu sei que é o meu ID, ok? Ótimo, muito bom. Agora vamos ver se isso daqui vai funcionar. Vou colocar aqui um breakpoint aqui embaixo para saber se o meu comando de alteração vai funcionar do jeito correto, ok? Perfeito. Olhando aqui só uma revisão básica do meu código, quando eu der um gravar, ele vai preencher o ID e quando ele preenche o ID, ele entra no salvar, ok? E o salvar, ele verifica se tem aqui correto, ok? Perfeito. Vou dar um play aqui no meu código e vamos ver se o alterar vai funcionar do modo certo, ok? Carregou aqui, eu vou dar 2 cliques no Danilo e agora eu quero colocar Danilo Aparecido dos Santos. Então, Danilo Aparecido, Aparecido dos Santos, ok? E cliquei aqui no alterar, ok? No alterar ele jogou aqui para o meu comando, então tá certinho. E nesse caso aqui, o meu query string aqui tem que ficar do update. Então se vocês olharem lá, update usuários 7, ID igual a 1, nome igual a Danilo, tal. Tá errado porque eu estou tentando setar aqui, ó, o ID igual a 1. Isso daqui não é permitido lá no SQL, ok? Então vou copiar esse código aqui, que foi gerado através do meu código, vou colocar aqui no meu SQL e vou ver o que vai dar ó, quando executar. Ó. Vou comentar isso aqui e vou executar. Ó. Ele vai falar que o campo identity não pode ser alterado. Então, esse campo aqui, ó, que é o ID, eu não posso adicionar no meu algoritmo. Então, eu tenho que voltar aqui no meu algoritmo e arrumar esse bugzinho aqui que eu ocasionei. Então, parei aqui. Nesse caso aqui, ó, eu só posso colocar a opção que não é foreign key, ok? Então, nas minhas assinaturas aqui do meu da minha propriedades, eu tenho que ver se ele está aqui para usar para salvar, ok? O meu campo de ID, eu não posso usar para salvar, então deixa eu ver aqui se eu coloquei errado. O meu ID, usar no banco, tá? Usar para buscar, tá? Nesse caso aqui eu tenho que identificar se ele é ID lá no meu dado aqui, ok? Então o que eu faço aqui? Eu pego a propriedade e verifico se ela tem uma opção de key, ok? Opções base aqui, eu vou pegar essa propriedade e vou ver, esse objeto aqui já existe, né? Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, nesse caso, opções base, ponto, primary key, chave primária, ok. Então, eu faço assim, ó. Se essa minha propriedade que está vindo, ela for diferente, se ela não for, na realidade, se ela não for uma chave primária, aí eu preencho os meus dados, ok? Como eu sei que a minha ID é uma chave primária, eu não quero colocar ela na minha lista de update, ok? Isso aqui supostamente vai resolver os dados, ok? Vamos dar um play aqui e vamos ver o que vai acontecer, ok? Compilando meu código. Deixa aparecer aqui. Perfeito. Agora eu vou dar 2 cliques aqui no Danilo de novo, vou dar um alterar, parou o meu código aqui, coloquei aqui no na minha query, agora está certinho. Ó. Update usuário 7 nome, tá ali, CPF, no telefone tá ali, CPF tá ali, where ID igual ao que eu quero, ok? Perfeito, gente. Então, vou ir para a próxima propriedade aqui e vou salvar esse dado no banco de dados, ok? Salvando lá no banco de dados, deu tudo certo, ó, usuário salvo com sucesso, ok? E a minha alteração, aqui eu ainda não carreguei esses dados novamente, ok? Eu tenho que mandar loadar esse grid de novo, mas se eu olhar lá no meu banco de dados, vocês vão ver que foi alterado, ok? Vou pegar aqui no meu banco de dados e vou mostrar para vocês, ó. Danilo, não deu certo, peraí. Danilo Santos, o ID 1, tá. Deixa eu ver o porquê, vamos rodar de novo aqui então, para ver o que aconteceu no nosso código, ok? Dá 2 cliques aqui no Danilo Aparecido dos Santos. Salvar. Então aqui, Danilo Aparecido dos Santos, né? Acho que eu não tinha digitado o dado correto, tinha deixado da mesma forma. Salvei aqui. Agora vamos ver lá no nosso campo, de novo. Executando, tá aí, Danilo Aparecido dos Santos, ok? Tá, só que a nossa tela ainda não recarrega, ok? Se ele não recarrega, a gente precisa arrumar então também o nosso formulário. Então eu vou dar 2 cliques aqui, tá? Para, além de limpar os campos, eu também mandar carregar de novo os dados na tela, ok? Então eu posso utilizar aqui o load all depois que eu mandei limpar os meus campos, ok? Limpo os meus campos e mando fazer o load de tudo novamente. Agora eu já apresento na tela essa alteração, ok? Dei um play novamente e vamos ver o que vai acontecer aqui. Rodando o código. Então, agora eu vou colocar aqui Sheila Santos. Então, Sheila Santos, ok? Perfeito. Vou dar aqui um alterar. Ele vai cair aqui no meu código. Eu vou tirar o breakpoint e já vou direto. Então,
Tá lá, alterado, Sheila Santos, ok? Agora o Fernando, dei 2 cliques, Fernando Ferreira, ok? Salvei aqui, Fernando Ferreira, salvo com sucesso, ok? Perfeito, minha gente. Então deu certinho, era exatamente isso que eu queria fazer. O meu programa já está funcionando ali, ok? Agora a outra parte que eu queria é excluir. Clicar numa linha aqui e mandar excluir esse dado, ok? Como é que a gente pode fazer isso também, gente? Então eu clico aqui para selecionar e clico para excluir, né? Então como é que a gente vai fazer para clicar o excluir? Na minha tela aqui, eu vou criar também um botão de excluir, tá? Vou pegar aqui o meu dado de botão para a gente cumprir a nossa obrigação de hoje, né? Então, um botão, e esse botão vou colocar aqui embaixo e vou aumentar aqui um pouco o tamanho dele e alterar as propriedades dele para excluir. Propriedades, coloco ele como excluir, ok. E venho e altero o nome dele para btn excluir. btn excluir. Perfeito, bonitinho. Rolando aqui, agora eu vou dar 2 cliques. Agora eu posso simplesmente excluir esse dado. Então, para isso, eu preciso saber qual é o dado que eu selecionei lá no meu grid view, ok? Então, tem que pegar o cara selecionado lá. Então, grid view. Então, data grid aqui. Usuários.select cells, ok? Então eu consigo saber aqui todas as linhas que está selecionado, ou melhor, select rows, ok? Aqui eu consigo saber a row que está selecionada, tá legal? Então aqui eu tenho como fazer um for each disso também, tá, gente? Então vou fazer aqui um for each, ok? Para saber as linhas que está selecionada. Vou colocar aqui como var, sim, colocar como var row, que é a minha linha do grid, in, e esses dados aqui que eu estou verificando. Agora, com esses dados assim já buildado, agora na minha row aqui, ó, eu tenho o objeto que eu quero. Nesse caso, deixa eu ver, data grid view selected row collection. Tá, então vamos colocar assim, ó, data grid, deixa eu ver se ele tem aqui um data grid row. Espera aí, deixa eu alterar minha variável, row, data grid row. Vamos ver se ele tem alguma coisa assim. Data grid view row. Ok. Pode ser esse objeto aqui para a gente utilizar. Muito bom. Utilizando esse objeto, ele já vem convertido para a gente. Então, aqui, ó. Com ele convertido, eu já tenho umas facilidades a mais, ok? Perfeito. Agora, o que eu preciso fazer é pegar a minha instância do meu objeto e mandar excluir ela, ok? Ou eu posso fazer um método genérico, que é um método genérico estático, que pode excluir diretamente só pelo ID, ok? Vai ficar legal desse jeito também. Então, eu vou fazer assim, ó. Usuário ponto excluir. Não, vamos fazer por instância mesmo, melhor. Então a gente faz assim, ó, new, ou melhor, usuário, ok, é igual a new usuário. Perfeito. E aqui eu ponho usuário.id, ok, preenche a propriedade dele com o que vem do meu objeto row, ok? Então venho aqui, row, ponto, aí eu pego aqui o databound item, que é o item que está o meu objeto, converto ele, ok? Eu vou converter ele aqui no meu objeto usuário, pego a propriedade ID, na realidade eu nem preciso criar a instância aqui, que eu já sei que esse é meu objeto. Então, se eu já sei que esse é meu objeto, ele já está com a instância tudo para mim, prontinha. Então, eu só vou fazer isso aqui, ó. Pego o meu objeto convertido e jogo aqui, ok? Agora, com o objeto convertido, eu simplesmente faço usuário.excluir, ok? Que é um método que a gente não tem, ok? Excluir. E esse método é um método genérico que a gente precisa criar, ok? Como que a gente cria? A gente vai lá no nosso base e cria esse método excluir, ok? Esse método excluir ele é muito simples, gente. Então, eu vou simplesmente duplicar esse método salvar aqui e vou alterar ele colocando para o excluir, ok? Vou arrumar aqui os meus dados e vou colocar assim, ó, excluir. Eu quero que esse método aqui seja um void também, ok? Sem retorno. Então, alterei aqui, eu não preciso das minhas propriedades, ok? Nesse caso, o comando é diferente. E aqui eu só preciso fazer o comando do excluir. Como que eu excluo no banco de dados, professor? Como é que eu faço isso? Eu vou mostrar aqui para vocês lá no SQL. Para excluir no banco de dados, eu faço assim, ó, delete from usuários, ok? Where
o ID que eu quero deletar. O ID que eu quero deletar é o ID, por exemplo, 6, ok? Vou rodar o meu código aqui, deletou, ok? Copio esse código aqui, dei um play de novo, ele deletou 6, ok? Vou vir aqui no meu código e é exatamente isso que eu vou fazer, ok? Venho aqui, substituo todo esse código aqui pelo código que eu coloquei lá no SQL. Então, delete from. Aí aqui eu coloco o nome da minha tabela, que isso tem que ser genérico, ok? Então, o nome da minha tabela de forma genérica, usuários, ok? Where ID igual, aí o que eu faço, gente? Concateno com a key, ok? Que aqui é o meu ID. Então, this.key, ok? Perfeito. Agora eu também já tenho o método excluir de forma genérica que já serve para todos os meus objetos que eu criei, tá legal? Vou rodar o meu código de novo. Antes de rodar, eu também preciso botar um breakpoint aqui nesse método excluir para ver se ele está funcionando bonitinho, tá? Então, vou botar um breakpoint aqui. E depois que eu excluir também, gente, eu preciso recarregar o meu grid, ok? Então, vou lá e coloco aqui carregar campos, né? Então, load out. Aí eu mando carregar tudo de novo esse grid view aqui. Vamos dar um play e vamos ver se isso daqui vai funcionar. Rodando o código, compilando. Perfeito, agora eu vou clicar na linha aqui, vou clicar no Danilo Teste e vou mandar excluir isso daqui. Tá, antes de... vamos ver se esse excluir vai funcionar primeiro, tá? Então, excluir, ele vai parar aqui no for each, vamos rodar aqui, ele não achou uma linha selecionada e ele não fez o excluir, ok? Se eu clicar na linha selecionada, dá um excluir, vamos ver agora o que ele faz. Linha selecionada, ele achou a linha selecionada, ok? Pegou o meu objeto, fez a ação do excluir, ok? Vou dar um play aqui para continuar, ele excluiu, ok? Então, coluna selecionada, linha selecionada, ok? Coluna selecionada, linha selecionada, tá legal? Então, essa aqui é bem importante, eu quero excluir, clico na linha, ok? Porque o método que a gente colocou no nosso grid view foi o clicar na linha, tá legal? A gente pode fazer também o excluir, ao invés de ser somente por selecionar a linha, selecionar a coluna também, tá? Então, a gente, além de selecionar a linha, a gente também pode fazer selecionando a coluna, ok? Então, para fazer isso, a gente pode simplesmente colocar aqui o select cells, ok? A gente fez o select rows, a gente pode também fazer o select cells. No select cells é a mesma coisa, ok? Então eu faço desse mesmo jeito, se eu selecionei alguma linha, eu faço o excluir também. Então agora eu tenho excluído das duas formas, ou ele para selecionar a linha, ou ele para selecionar a célula, ok? A única coisa que muda é esses selects aqui, ok? Vou dar um play e vamos ver agora o que vai acontecer no meu código. Então rodando aqui. Nesse caso, agora eu quero excluir ou incluir um novo aqui, ó, teste, colocar aqui um nome e a gente já faz o teste de inclusão. Salvei, tá? Ele deu problema aqui porque ele não conseguiu, ele está tentando no insert colocar o campo identity, ok? Olha lá, o ID no insert. Então eu ocasionei um bug, tenho que arrumar isso aqui também. Foi até bom ter retestado isso, tá? No caso do identity, eu também preciso fazer isso aqui, ó, que é o quê? Se o campo for chave primária, agora como ele é auto-incremente, eu não coloco na minha seção de inclusão, ok? Perfeito. Salvei aqui, vou rodar o campo de novo. E vamos fazer o teste de um cadastro novo novamente. Até bom, ok? Então vamos colocar aqui teste, alguma coisa, e salvar. Tem que criar o teste aqui, criou o teste, agora eu vou dar um clique aqui e vou excluir. Tá. O rol aqui, ele deu como nulo, deixa eu ver, tá, não é rol aqui, é um cell, que eu tenho que selecionar nesse código aqui, ó, data grid view cell, vamos ver se a gente tem aqui, ó, tem, data grid view cell, e aqui eu vou colocar como cell, nesse cell aqui, ele não deve ter provavelmente o meu data bound, ele tem aqui o content bound, ok, mas não tem o data bound, mas vamos ver se ele tem aqui o index. Deixa eu ver aqui, ponto, rows, ver se ele tem alguma coisa de rows aqui. Row index, ok? Se ele tem um row index, eu consigo pegar o meu objeto da mesma forma que eu fiz aqui no alterar, ok? Então, pego o mesmo código aqui do alterar, e utilizo nessa outra parte aqui, ok? Então, eu tenho o row index aqui, coloco ele e pego da minha célula qual que é a linha que eu quero excluir,
ok? Então, o rol index da minha cell, e aí agora eu faço a exclusão do jeito correto. Dei um play aqui, e vamos ver se o código vai funcionar também para selecionar linha, ok? Então, estou com a linha selecionada, a linha teste, e quero excluir. Olha lá, excluiu bonitinho, ok? Vou incluir agora, e vou fazer, ao invés de linha, eu vou fazer de rol, ok? Vou gravar, beleza? Vou selecionar a rol e vou excluir. Ok, também funcionou perfeitamente. Agora uma coisa que a gente tem que fazer aqui é na mensagem, a gente falar assim na mensagem que a gente dá um alerta, né? Tipo, você tem certeza que você quer excluir? A gente pode fazer isso também para finalizar o assunto da aula de hoje, ok? Para a gente fazer isso então, no excluir, a gente tem que fazer aqui uma mensagem. Então, message box ponto messagebox.show, ok? Só que esse show aqui vai ser um pouco diferente. Se vocês notarem aqui no show, ó, ele tem um retorno chamado dialog result, ok? Então vou pegar esse dialog result aqui de retorno, então vou colocar assim, retorno, que é o retorno dessa minha mensagem, ok? E vou colocar aqui, ó, tem certeza que deseja excluir, tá? Vamos colocar, tem certeza que deseja excluir, ok? E aí eu coloco aqui as outras propriedades que eu tenho, ó. Um text aqui, não é essa, vamos ver os overloads que eu tenho, caption não, aqui eu tenho mensagem box buttons, ok? Deixa eu ver se é esse que eu quero aqui, vamos colocar o message box buttons, ponto, eu vou colocar aqui ok e cancel, ok? Ou então yes ou não, tá? Eu posso colocar assim, sim ou não, tá legal? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Ponto e vírgula. Deixa eu ver se deu tudo certo. Ponto, yes ou no. Aqui é o tipo que eu tenho que passar. Deixa eu ver uma coisa. Eu também preciso passar aqui um caption, ok? Então, esse caption eu vou colocar como excluir. Beleza? Agora vamos ver o que vai ficar nessa mensagem. Esse retorno eu consigo verificar se o cara deu sim ou não, ok? Então o que eu faço aqui? Um if, retorno ponto equals, ok? Então equals, e aí o tipo que eu tenho que colocar aqui é o dialog result ponto ok, ou sim aqui, né? Que é o que o pessoal que eu coloquei aqui, yes ou no, ok? Então se deu sim, ok? Ele entra aqui no meu dialog. Abro aqui o meu bloco e venho e coloco todo esse meu código aqui dentro, ok? Bonitinho. Vamos ver agora se ele mostra pra gente lá o confirme de deseja excluir ou não, ok? Dei um play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Apareceu agora, cliquei, vou dar um excluir, tá aí, ó. Tem certeza que deseja excluir? Não, ele não fez nada, ok? Vamos fazer o seguinte, deixar isso aqui mais bonitinho ainda. Eu tenho como aqui, ó, yes ou no, vírgula, colocar aqui também o message ícones. Então tem aqui, ó, message box icon, ponto, e aí eu posso colocar aqui um ícone de questão, ou question, ok? Vou dar um play, vamos ver se vai ficar mais bonitinho também o nosso código. Rodando aqui. Tá lá, aí eu vou incluir um novo aqui para a gente fazer um teste de exclusão correto, ok? Então, incluo esse novo aqui, beleza? Agora eu vou tentar excluir. Cliquei, olha lá, olha o ícone aqui, ó, bonitinho para mim, ok? Se eu cliquei não, não faz nada. Cliquei nele, quero excluir, tenho certeza? Sim, excluir, ok? Beleza, minha gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês, então missão cumprida. Tudo que a gente queria fazer foi feito, então, nessa aula, tá legal? O nosso código aqui eu vou versionar e vou colocar lá no GitHub, né, do Torne-se Programador, onde vocês podem baixar também, tá legal? E eu fico por aqui, então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito bom, minha gente, então você que curtiu essa aula, que gostou, que você que não entendeu também, marca a sua aula particular e você também compartilhe para que mais pessoas possam aprender, tá legal? Eu compartilho com o meu conhecimento, vocês compartilham para que outras pessoas também possam aprender e mais gente possa ingressar no mercado de trabalho, que é o mercado de tecnologia, tá legal? Até mais!